O evangelho maravilhoso de Lucas. Ah, papai, porque Lucas escreve o evangelho do mestre de uma forma linda e maravilhosa. Eu gosto sempre de lembrar que Lucas mostra o evangelho de Cristo mostrando toda a humanidade do Filho de Deus na sua divindade, e toda a sua divindade na humanidade do Filho de Deus. Que coisa linda, hein? No capítulo 23, a idade de Cristo é em 33, não é bingo não, hein? Eita, mistério. Vamos ler até o 38 para preparar esse ambiente desta noite. E, de antemão, qual tema nós temos aí? Qual tema? Eita, está chegando. Ei, chegou, hein? Qual tema nós temos hoje? Na cruz com Cristo. Mais uma vez, por favor. Na cruz com Cristo. Ah, bacana. E tem 3 exclamações aí? Eu amo essas 3 exclamações. Porque toda vez que eu escrevo alguma coisa do Senhor, algum textozinho, né, aquele café com Deus, eu sempre boto 3 exclamações. Ali lembrando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora essas 3 exclamações, lembrando que teve 3 na cruz, né? Ia ser 4. Mas só que Jesus, de uma forma linda e maravilhosa, restaura a orelha de Malcolm. Pedro não é perseguido. Ele se afasta daquele momento que Jesus foi alcançado no Getsemane. Agora são 3 cruzes. Esse vai ser o ambiente desta noite. Hoje, na cruz com Deus, você vai compreender o teu valor. Você vai compreender aquilo que Jesus fez de uma forma linda e maravilhosa. No meu subtítulo aqui, ó, a crucificação. Não é isso? E detalhe, hein? A crucificação, naquele contexto, naquela época, naquele momento, era a execução máxima. Era a pena capital para todo aquele que era um malfeitor para Roma, não é isso? Mas vamos ver aquilo que acusaram nosso Senhor Jesus. Olha que coisa linda, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram a sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, assim mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Meu Deus, Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque nos separamos agora para o momento da tua palavra, Senhor. Senhor Deus, conhecemos agora esse momento, o tema que tu colocaste em nosso coração, Pai. Mas, Senhor Deus, nos ensina, Pai amado, através do teu Santo Espírito, Senhor Deus, esse momento, Senhor Deus, a qual teu Filho subiu na cruz, Pai. Nos leve para esse momento de novo, Senhor. Remonte no nosso coração desta noite, através do teu Santo Espírito, Pai, para entendermos, Senhor Deus, que amor é esse, Pai, que fez, Senhor Deus, o Filho de Deus subir na cruz pelas nossas vidas, substituindo, Senhor Deus, Pai amado, nesse sacrifício, Pai, transformando, Senhor Deus, um lugar de execução, Pai, em um lugar de salvação. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu tem feito, faz e fará nesta noite. E é isso, Pai amado, que nós oramos e está desligando todo, Pai amado, a retaliação do mundo espiritual das trevas, Pai. Que tenhamos liberdade de pregar a tua palavra até o final. Fala conosco, Senhor, por graça e bondade. É isso que nós oramos, crendo pelo poderoso nome de Jesus. Meu Deus, que coisa linda. Agora, meu Jesus, o seu Jesus chega nesse ambiente, na cruz do Calvário. Semana passada o nosso pastor trouxe a ressurreição. Mas como estamos gravitando nesse ambiente da Páscoa, vamos falar hoje da morte. Desse ambiente que foi preparado para que o Senhor Jesus fosse executado. Mas eles não compreendiam que ele estava ali, era o Filho de Deus. Amém. O Filho do homem estava ali, na cruz do Calvário. Olha aí, ó, no versículo 33 de novo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Meu Deus.
Agora, para a gente começar a amassar os temperos desta noite, nós vamos fazer a nossa introdução em um clássico, lá em Isaías 53, não é isso? Isaías 53. E é uma jesuicidência aí, hein? Pastor João do nosso coração falou sobre a ressurreição, né? Semana passada. Sabe quantos versículos Lucas, o seu material lucano, usou para falar da ressurreição? 53. Eita, que mistério é esse, hein? Ah, papai da glória, essa é a primeira da noite, hein? Ô, papai. Agora, nesse ambiente, meu amado, nós vamos compreender que perdemos algo em Adão, mas restauramos e recebemos de novo em Cristo Jesus. Meu Deus. Isaías 53, para você se ambientar, o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele traz todas as informações sobre aquilo que seria o ministério do Messias. E Isaías 53 diz alguns historiadores que é o resumão dos 4 evangelhos. Tanto é que ele é apelidado do 5º evangelho. Tanto são as noções, informações precisas de 700 anos antes daquilo que ia acontecer 700 anos depois, na cruz do Calvário. Meu Deus! Isaías foi cirúrgico pelo Santo Espírito. Isaías foi preciso como um profeta do Senhor. A palavra dele não caiu por terra. Amém. Nós vimos tudo isso acontecer na cruz do Calvário. Olha que coisa linda. Versículo 1, para a gente amassar esses temperos nessa introdução. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os... Meu amado, ele não tinha beleza e formosura, porque as vidas não conseguiam ver que Jesus caminhava da terra. O mais rejeitado entre os homens. Quando nós falamos dos mais rejeitados entre os homens começaram a perseguir o Senhor Jesus. Para você ver o ambiente da cruz, meu amado, quais os homens que perseguiam o Senhor Jesus naquela época? Homens do Sinédrio. Estava ali a corte máxima, fazendo o papel da religião, perseguindo Jesus, porque Jesus falava a verdade. Estava ali, meu amado, o próprio povo, que uma semana antes gritava Hosana ao Senhor, botava palhas, não é ali? Folhas de palmeira, botava suas próprias vestes para que o mestre entrasse em Jerusalém como rei enviado, recepcionando o Messias que havia de vir. Meu amado, uma semana depois estavam lá, crucificados. Já mudou todo o sentido. E no ambiente político, estava ali na Galiléia, naquela época, as 2 autoridades máximas, Herodes e Antipas, não é isso? E estava quem? O bonitão do Pilatos, que lavou as mãos, porque não tinha, né, autoridade suficiente para libertar o meu e o seu Jesus, com medo da autoridade romana, com medo do sinédrio, com medo do povo. Meu Deus. Agora, esse ambiente de perseguição, fora o iníquo que perseguia e fazia com que essa orquestração perseguisse o meu e o seu Jesus. Amém, Senhor. Meu amado, quando nós temos essa oportunidade de falar da verdade do Senhor, não podemos nos envergonhar da verdade do Pai. Não podemos nos envergonhar da palavra do Senhor a cada vez que ela é pregada, porque o Senhor Jesus foi perseguido e nós também somos perseguidos, porque eu, meu amado, somos uma igreja militante, somos uma igreja viva, uma igreja pulsante, uma igreja onde o Senhor da glória nos visita a todo dia, a todo momento, e de uma forma linda e maravilhosa, através da terceira pessoa da Trindade, Santo Espírito. Olha que coisa linda. No prolongamento aqui, ó, homem de dores, e quem sabe quer padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Meu Deus, olha que forte. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi
Ele foi? Transpassado. Aonde Jesus foi transpassado? Lembra, meu amado? E todo mundo já está fazendo os movimentos. Foi transpassado. Recebeu uma coroa que era nossa coroa. Ele recebeu aquela coroa de espinho. Da outra oportunidade eu falei que a coroa de espinho, o espinho naquela época do dedo indicador de um homem adulto. E disse que quanto mais ela ficava mais seca, mais rígida ela ficava. Perfeito? Aonde mais ele também foi furado? Eita, nas mãos e nos... E depois como certificado que ele estava morto? Do lado. Jesus foi ferido para nos lembrar o que nós temos pensado. Onde temos levado o nosso pensamento ao Senhor. Ele foi ferido no lado para compreendermos e lembrar como tem sido o nosso sentimento nas coisas de Deus. Ele foi ferido na mão para lembrar como nós temos feito a obra dele. E detalhe, ele foi ferido nos pés para saber onde nós estamos caminhando. A lugares onde não deveríamos ir, mas estamos indo. Porque achamos que somos donos de tudo. Não. Dono de tudo é o Senhor. Nós temos que pedir permissão, que nem a minha pastorita ontem, né? Ela falou alto ontem na consagração, que eu fiquei pensando, meditando, e até hoje me botei, né? Quando a gente foi entregar o tema, a questão da agenda de Deus. Meu amado, se você alcançar e entender que a sua agenda do Cronos encaixa dentro do Kairos de Deus, você vai viver coisas maravilhosas no Senhor. Porque você vai viver no tempo de Deus. Porque ele foi transpassado. O corpo dele foi marcado. Para que você estivesse hoje aqui. Curado, salvo e liberto. Para a honra e glória dele. Ele tomou o lugar. Porque não suportaríamos aquela dor. Ele tomou o nosso lugar. Porque não suportaríamos aquela coroa. Ele tomou o nosso lugar, porque não suportaríamos ser travados naquela cruz. Ele tomou o nosso lugar, porque não suportaríamos a caminhada ao Gólgota. Meu amado, imagine você caminhar com uma transversal. Alguns filmes colocam a cruz inteira, não é isso? Alguns filmes colocam a cruz inteira, mas na verdade, o que levou? Ele levou o patímbulo, que é a transversal do meio. Ela é de 30 a 40 quilos, meu amado. Flagelado, marcado, esbofeteado. Lembra de eu falei agora de Herodes Antipas, o bonitão? Quando Jesus foi lá visitar Herodes Antipas, ele viu que não gostou de Jesus, porque Jesus não quis fazer o milagre. Ele não fez nenhum milagre. Aí Herodes Antipas se transforma no personal style dele, né? Quando ele volta para Pilatos, aquela vestimenta, um manto púrpura, quem dá? Herodes Antipas. Aí você vê, a cor púrpura lembra de realeza. Um manto do rei foi dado por escarnecimento, mas mal sabia que era o rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Quando ele chega de volta, depois de pegar esse manto, coroa de espinho, flagelado, quando ele chega na presença do bonitão de Pilatos, aí é gerado, João deixa registrado lá em João 19, né? João 19:5, aquela famosa frase: eis o homem, et homem, eis o homem. Porque ele queria mostrar para o povo: olha só, é isso que você quer se crucificar, já está com a coroa de espinho, já está aqui, ó, sendo escarnecido por esse manto púrpura, falando que ele é rei, está todo flagelado, entre aspas, nem parafraseando. Vocês querem ainda crucificar o que o povo falou? Crucifica-o. Porque agora o povo queria, através do Sinédrio, matar o Filho de Deus. E detalhe, hein? Com a espada do inimigo. Meu Deus, que coisa é essa? Por isso que ele foi transpassado, minha mãe. E é maravilhoso quando Jesus ressuscita e apresenta aos seus discípulos, né? Até a pastora lembrou ontem, né? Do famoso Tomé, aquele bonitão. Que ele, né? O que ele fazia? Só se eu ver para quê, meu amado? Só misericórdia do Pai. Mas só que Jesus é maravilhoso. Ele ressuscitado. Ele trazia as marcas da vitória na cruz. Glória a Deus. Ele ressuscitado.
Ele Aleluia. trazia tudo aquilo que ele sofreu na cruz. Para mostrar, tá vendo isso aqui, Tomé? Parafraseando, ó, foi por você. Mas maravilhoso aquele que não viu e não creu, né? Aquele que não precisou nem ver e creu, porque eu fiz essa obra de amor. Aleluia. Meu amado, desde até de Lucas 9:44, Jesus já estava avisando que ele seria entregue aos homens. Imagine se fomos entregues aos homens maus desta terra. O que eles querem fazer com as nossas vidas? Meu Deus. Mas o Senhor é aquele que dá os livramentos. Ele cuida, salva e, amado, nos dá livramento nesse sentido. Por isso que ele aqui, olha, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas Iniquidade. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Sarado. Meu Deus, hoje de manhã no meu café com Deus eu chorei, porque as minhas falhas levou Jesus àquela cruz. Amém. As minhas falhas, as minhas limitações, as minhas fraquezas, levou o meu e o seu Jesus para aquela cruz. Eu não posso ser impedimento para o retorno dele. Eu não posso ser impedimento para que a obra do Senhor se complete na face desta terra. Glória. Eu não posso ficar titubeando se eu sou, não sou, se eu sei, não sei, se eu creio, se eu não creio. Não, meu irmão. Você tem que crer, na certeza e na convicção. Como a ministrante falou, que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Glória a Deus. Ele que cuida da tua vida. Ele que te livra, liberta e quer te levar para um outro patamar. Ele já te transportou para o reino do Filho do seu amor, meu amado. Para você lembrar tudo aquilo que ele fez. Por amor de uma coisa linda dos seus pais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, Deus. meu Deus. E esse Deus, no grego, didome, é você ali conceder de uma forma linda, maravilhosa, para aqueles que precisavam de algo. Agora, meu irmão, aquilo que você precisa na sua e na minha vida, se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Meu Deus, que coisa linda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui, ó, no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores. Ele não abriu A boca. Lembra lá na presença de Pilatos? Pilatos arguindo que é verdade. E Pilatos ainda manda aquela, meu amado, eu tenho poder para te livrar dessa crucificação. Mas Jesus tem que dizer, meu amado, poder nenhum teria se do alto não fosse te dado. A autoridade romana não compreendia que a autoridade máxima do céu e da terra estava caminhando ali, estava ali do lado, pagando preço, humilhação, ia ter a crucificação e depois teria a exaltação. Meu Deus, Aleluia. os estados de Cristo, não é isso? Humilhação, crucificação e exaltação. E tudo isso ele fez por amor. Glória a Meu Deus. amado, as dificuldades que nós temos no dia a dia faz parte da nossa vida, meu amado. É a nossa caminhada. Você tem que compreender que vai ter momentos de luta, mas não quer dizer que você, meu amado, vai receber a unção da cana para ficar passando a moeda todo dia. Tem momentos que é dia de refrigério, meu amado. Dia de refrigério. Não chame para você luta, chame para a tua vida vitória. Amém, Senhor, me Senhor. capacite e me livre. Me dá sabedoria, não, sabedoria da terra, aquela que não está na terra dos viventes, aquela que desce do alto. Amém. A sabedoria é aquela de Tiago, capítulo 1, 5 e 6, que eu tenho que pedir sem duvidar. Amém. Eu não posso estar pedindo como a onda do mar, né? Eu estou assim, né? Como está a onda? Estava com a onda essa semana aí que teve aquele negócio, aquelas ressacas, né, meu irmão? Eu tenho que estar ali, ó, na certeza e convicção, compreendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Glória a Deus! Deus. Ah, papai. Amém. No versículo 8, mas por juízo ou pessoa foi arrebatada de sua linhagem, quem dela constituiu? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Por ele foi ele ferido, designados à sepultura como perverso, mas com rico esteve em sua morte, porque nunca fez justiça, nem dolo algum se achou na sua boca. No versículo 10,
para a gente fechar esse pacote. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua vida como oferta pelo pecado, verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas... Agora Jesus deu a sua alma, deu a sua vida. Imagine Jesus no Monte da Transfiguração, mostrando toda a sua glória futura. Dali eu podia falar: discípulos, avisa quem eu sou que eu estou voltando para o trono da glória. Mas agora o que ele faz? Ele oculta a sua glória natural, começa a caminhar aonde Deus Pai o propôs para que ele estivesse. Amém. Para que tivéssemos um lugar de encontro. Meu amado, a cruz do Calvário é um grande lugar de encontro. A cruz do Calvário é um grande lugar de encontro, onde ali nós nos encontramos com o Senhor. Amém. Ali é onde nós recebemos tudo aquilo que seja necessário para nossas vidas. Por isso que na cruz com Cristo é isso, de tempos em tempos, você lembrar daquela cruz, daquele momento. Eu sei que nessa Páscoa aí você comeu aquele chocolate maravilhoso, aquelas iguarias, mas o marrom da cruz é de chocolate. E o vermelho que descia naquela cruz não remonta o olho vermelhinho do coelho branquinho. Não. Ali, meu amado, remonta um sacrifício perfeito que foi feito naquela cruz. A crucificação, meu amado, era o ápice, eu volto a afirmar, de uma execução penal. Somente os maiores malfeitores subiram naquela cruz. E ele fez, meu amado, dificuldades. Ele entendeu aquele momento e subiu naquela cruz por mim e a tua vida. Amém, Senhor. Amém? Nesse Amém. sentido? Voltando para Lucas 23, para a gente entrar no corpo da palavra. Essa introdução é forte, né? Que Isaías 53, ele também é conhecido, né, como profeta que nos informa todos os momentos ou todos os pontos cardeais da nossa caminhada com Deus. Ele mostra do sul, onde nós viemos, o norte, onde Cristo está. Ele também na caminhada mostra que no leste, não é isso? O sol nasce e se põe no ocidente, mostrando todas essas características maravilhosas. Vamos lá em Lucas 23, vamos a partir do 34. Não, vamos 33 para a gente pegar esse embalo. Amém? Tranquilo até aí? Amém. Abre um parênteses aí. Maravilha. Ontem na consagração teve mais uma, né? Teve mais uma. Deus é bom, né? Deus é bom. Papai, olha que forte. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que? Meu Deus. Agora Jesus, ele gera a primeira frase das 7 frases em que percorreram as 6 horas, onde estiveram na cruz do Calvário. Agora a primeira coisa que ele fala, ele pede perdão. Primeiro momento, primeira fala, ele pede perdão. Não é isso? Quando o Sandrix está fazendo aquele nhoque maravilhoso, e aquele nhoque está, não é bem feito, ela fica satisfeita. Mas quando ela capricha ali naquela batata inglesa, né, naquele ambiente, daqui a pouco, quando ela vai provar, aí o cliente prova: meu irmão, que nhoque maravilhoso, esse nhoque não está bem feito não, ele está perfeito. Porque toda vez que você coloca esse sufixo per, você fala que está superior. É ali daquela expectativa. Quando você vai doar alguma coisa que você tem de valor para alcançar um objetivo daquilo que foi proposto. Deus, falamos agora há pouco que Deus amou o seu filho de tal, amou muito de tal maneira que deu o seu filho. Ele doou o seu coração fora do seu peito para a humanidade. Perfeito? Ele doou. E quando você doa além
muito além daquilo que era necessário, ele não só doou, ele Glória a Deus. ele perdoou, meu amado. No meu manual de Paz e Frentes do pastor Lulinho, do seu coração, perdão, a menor distância entre dois pontos. Agora Jesus, na cruz do Calvário, ele liga o céu e a terra pelo perdão. Glória a Deus. Ele liga o céu e a terra pelo perdão. Ele ali agora, imagine, ele lá em João 12:32 disse, quando ele fosse levantado entre o céu e a terra, ele atraía todos para si mesmo, mostrando o tipo de morte que ele morreria. Agora levantaram o pão da vida entre o céu e a terra. E agora o pão da vida nos alimenta com o perdão de Deus. Amém, Senhor. Imagina na cruz do Calvário, se fosse eu e você, a primeira coisa que a gente tinha que gritar, me tira daqui. Não é isso? Pelas dores, pelas crembas, pelas dificuldades que o corpo sofria na crucificação. Mas ele não estava pensando nele, ele estava pensando em nós. Por isso ele perdoa. Glória a Deus. Meu amado, neste dia, libere perdão. Amém. Doe além daquilo que é necessário. Perdoe. Para que você venha ver situações mudando na sua vida. Não arraste dificuldades nessa vida, trazendo histórias que já ficaram no passado. Meu amado, o perdão liberta. O perdão nos alinha. Perdão nos posiciona. Perdão nos traz para uma nova posição. Por isso que Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Que coisa Glória a Deus. linda. Amém, Senhor. Olha que forte. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava, também as autoridades, zombavam e diziam, salvou os outros e assim mesmo se salve. Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Olha que interessante. Igualmente os soldados escarneciam, aproximando, trouxeram vinagre, dizendo, se é tu o rei dos judeus, salve a ti mesmo. Você vê que todos que estavam escarnecendo estavam falando sobre o quê? Salvação. Todavia, seja autoridade, seja o povo que meneava a cabeça, seja os representantes do Sinédrio, todos queriam que Jesus descesse da cruz. Meu Deus! O Satanás só orquestrando na mente dos outros dificuldades, para que Jesus não completasse aquilo que ele faria. Porque ele trouxe vinagre. Lembrando, o vinagre ali, para o crucificado, dependendo das versões, você vai ter vinho com fel ou vinagre. O vinho com fel, vinagre, era usado para o crucificado ser ali, abrandado as dores. Mas só que quem estava ali levando vinagre não viu que num dia anterior, na quinta-feira, Jesus fez um voto. Na hora que estava instituindo uma ceia, onde ele avisou que um corpo seria dado, redenção, um sangue seria dado, remissão. Fazer isso em memória de mim. E ali há um registro falando que esse fruto da videira ele não beberia. Ele falou para os discípulos, agora vamos beber de novo lá no meu reino. Nós vamos celebrar no reino. Agora Jesus estava no propósito na cruz. Por isso que ele prova, mas não quer beber, porque ele queria sentir as dores. E ao mesmo tempo estava naquele propósito que diz que agora, a partir de agora, não vou beber até que venha o meu reino. Meu amado, os soldados queriam prolongar mais e mais Jesus na cruz do Calvário. Sabe por quê? Arquiva aí. O crucificado, ele passava dias. Vou repetir, o crucificado passava dias agonizando, gemendo, asfixiando, tendo todas as dificuldades que fazia a questão da crucificação. Essa semana eu estava vendo aquele filme de novo, Em Defesa de Cristo. Você já viu esse filme? Em Defesa de Cristo?
Procura ver, é tremendo. Depois, essa história de um homem que escreveu esse livro, Em Defesa de Cristo. A esposa se converteu, e ele não gostou que a esposa se converteu. E ele, como era um repórter forense, que gostava, né, de procura de saber como seriam os assassinatos e tudo mais, ele começou a pesquisar para provar para a esposa dele que Cristo não morreu. Mas, papai, então o filme todo ele tentando provar em defesa de Cristo, ele tentando provar que Cristo não morreu. Meu amado, o filme é maravilhoso. E quando ele chega, só eu vou dar esse spoiler para você ver. Quando ele chega, ele não é mais autoridades em relação ao metabolismo humano, a fisiologia humana. Ele chega lá falando, não, o senhor vai responder o que eu quero. E ele começou a perguntar sobre a morte de Cristo. E ele falando, não, mas a morte de Cristo é ação ou aquilo que aconteceu de uma forma mais documentada que existe. Aí ele falou, mas é aquela teoria que Jesus, em vez de morrer, desmaiou na cruz. Isso é só teoria do desmaio. Aí ele começou a falar sobre aquilo, né, que Jesus não. Mas aí ele manda a seguinte sentença, mas os soldados não eram médicos para testar a questão do óbito. Ele falou, não, na verdade não são médicos, eram assassinos profissionais. Se ele não executasse, eles seriam executados. Então eles tinham a certeza, por isso que ele foi transpassado, para ter a certeza que ele havia morrido na cruz do Calvário. E é tremendo esse filme que no final, não, nem vou falar, vocês vão ver. Eu não vou falar. Vou deixar que vocês vejam o final. Quer que eu fale? Eu falo. Tá bem. E no final eles, vocês vão ver? Vão ver? Senão não falo. Vou dar um spoiler. Fala, pode falar? No final é lindo, porque aí ele começa a fazer tipo um apanhado de tudo aquilo que ele foi pesquisando. Meu amado, quando ele começou a fazer um apanhado de tudo aquilo que ele pesquisou, a ficha caiu. Aí ele começou a chorar. Eu compreendo agora, Senhor. Eu compreendo esse particular, Senhor. Ele se rende ao Senhor. E é bacana que agora o chefe dele, que queria essa matéria para provar que Cristo não havia morrido, ele falou que queria falar ao contrário. Ele falou, não, aí você não vai ter mais a credibilidade. Vou deixar você fazer, não. Aí a esposa dele, em vez de essa matéria, por que não faz um livro? Foi daí que ele escreveu, Em Defesa de Cristo. Meu amado, eu sei que Deus, em Cristo Jesus, não precisa se defender, mas o testemunho da minha e da tua vida vão fazer que vidas venham compreender aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário. Meu Deus, por isso as questões, o ambiente onde Jesus estava, tudo aquilo era para que ele não completasse aquilo que ele estava fazendo na cruz do Calvário. Meu Deus. Por isso que no versículo 38, aí ó, e também sobre ele estava uma epígrafe. O que é uma epígrafe? É na verdade uma sentença. Ele fala aqui, ó, em letras gregas, romanas e hebraicas. Esse é o rei dos letras gregas, romanas e hebraicas. Por que gregas? Para mostrar todos aqueles que eram filosofia, que tinham conhecimento. Quem estava ali era Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Por que letras hebraicas? Para mostrar a religião e para aqueles que tinham promessa. Quem estava ali era Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E no latim, é para mostrar aqueles que tinham todo o poder, as leis. Quem estava ali? Jesus de Nazaré. Não é isso? O rei dos judeus. Por isso que algumas igrejas aí tidas, né, católicas, apostólicas romanas, deixou a cruz com uma faixa no meio e ela cheia. Nós compreendemos e nem precisamos ver a cruz, porque nós compreendemos que hoje ela está vazia. E você vê, não é isso? E você vê que naquela faixa das igrejas tidas, né, católicas, apostólicas romanas, por isso que as romanas deixaram só a letra em latim, né? O INRI. Não, INRI Cristo não, né? Meu Pai! Não, INRI quer dizer Iesus Nazarenos, Rex Ioderum. Agora, olha o mistério do Pai. Eu trouxe isso numa escola bíblica aqui, mas só porque você não veio, eu vou repetir essa informação, tá?
Pastor Lulinha é bom de coração. Quando você pega as letras em hebraico, Jesus, né, como eu falei em latim, Jesus Nazarenos, Rex Oderum, quando você fala em hebraico, não vou falar em hebraico, né? Mas se você pegar cada letra de começo para fazer essa sentença, ela forma a palavra Yahvé. Yud-He, Vav-He. Ele forma o Yahvé. Para o hebraico que via e prestava atenção, ou para ali o hebreu, o judeu, o israelita, ele via, meu amado, o Messias estava ali na cruz do Calvário. Deus traz as informações para que o povo compreendesse que estava ali, aquele que eles aguardavam. Aquele que crê para ver e entender aquilo que Jesus fez, meu amado. E tudo isso numa sentença. Amém? Tranquilo até aí? Agora chegamos nesse ponto aqui, ponto 2, os dois malfeitores. Meu amado, os dois malfeitores mexeu comigo hoje de manhã. Ele estava fazendo aquele café com Deus, né, irmão? Aquele café gostoso, aquele manto do Senhor, só me derramando na presença do Pai. Olha que forte, os dois malfeitores. Lembra ali das 3 exclamações? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salve a ti mesmo. E nós também, meu amado, agora, além do pessoal do Sinédrio, além dos soldados, além do povo, mais um pedia para que Jesus descesse da cruz do Calvário. E detalhe, hein, os dois malfeitores que estavam na cruz. E é bacana que esses dois malfeitores, alguns estudiosos falam que representam a própria humanidade. Porque representa aquele que não cria e aquele que cria. Aquele que não compreendia, aquele que entendia. E falava coisas maravilhosas. Olha que forte. Meu Deus, ó. Não és tu, o Cristo, salve a ti mesmo, e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: olha, agora quem está repreendendo? O outro malfeitor. E o bacana é que você vê que como são as histórias, né? A história da própria igreja. Como você sabe quem era da direita e quem é da esquerda? Hein? A primeira pergunta da noite. Alguém? É porque a própria Igreja Católica pegou, né? Determinou, né? Quem era o da direita e da esquerda, sabe por quê? Porque quando esse que confessou aqueles que nós vamos vir aqui, ele se torna um santo na Igreja Católica. E até tem o nome dele, vocês sabem o nome? São Dimas. Sabe qual a alcunha do São Dimas? Papito, sabe a alcunha do São Dimas? O bom ladrão. Meu Deus. Sério. Ele está lá, o santo, o bom ladrão. Eita, meio esquisito, mas... Então, Dimas era o da direita e o Gesta é o bonitão da esquerda, né? O que blasfemava. E o mais forte disso tudo, se você olhar a cruz do Calvário, né? Nas representações, na verdade, qual a cruz estava mais longe? Ou a mais perto? Você olhando assim, né? Usando aí, rasgando o vernáculo, elas estavam equidistantes, não é isso? Elas estavam praticamente na mesma distância. Meu amado, as coisas de Deus para a nossa vida estão na mesma distância de um crer. Amém. De você entender e compreender aquilo que Jesus é para as nossas vidas. Agora, Dimas, o bom ladrão, é a alcunha do nome, né? Dimas, o bom ladrão, agora ele começa a crer que Jesus é o Filho de Deus. E alguns historiadores falam que as frases que Jesus foi pregando naquele púlpito que tinha altura, largura, comprimento e profundidade, que era a cruz, agora mexeu na vida daquele homem. Meu amado, alguns historiadores falam que Dimas tomou café com o diabo e jantou com Deus. O dia dele mudou. Só o fato de ele crer e confessar que Jesus era Jesus. Glória a Deus. Respondendo, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Aqui vai ir. Ele creu. Nós, na verdade,
com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele compreendeu. Vai arquivando aí, ó. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou. Senhor Jesus, perdão, eu que acrescentei o Senhor, tá? Só Jesus. Perdão. E acrescentou. Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um detalhe. Crer, compreender e revelar são os 3 passos da teologia. Crer, compreender e revelar. Para você lembrar dos 3 passos da teologia, lembra da cruz, desse momento. Ele creu, compreendeu e foi revelado. Ainda hoje, estás comigo no paraíso. E detalhe, Jesus falou algo maravilhoso. Em verdade te digo. E esse verdade é o famoso Amém no original. O Amém era formado por 3 letrinhas no hebraico. Aleph, Mem e Nut. Não é isso? Aleph aponta para Deus. Mem, ou que aponta para Melech, que é rei. E Nut, fiel. O Amém fala que Deus, rei e fiel, chancela aquilo que ele diz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quer ver um detalhe que eu vi hoje de manhã, entre um pãozinho e outro? Quer ver um detalhe que eu não tinha prestado, meus pastores, eu não tinha prestado atenção nisso. Olha que forte. Voltando no 42. E acrescentou Jesus, e acrescentou, né? O Dimas falando, o bom ladrão. Jesus, lembra de mim quando vieres no teu... Ué, mas o Jesus não estava sendo crucificado com ele? Como ele ia vir no reino, se ele ia ser morto junto com ele? Pela fé, ele já via a ressurreição. Entendeu? Pescou aí, pescou? Eu olhei de manhã e falei, gente, o que é isso? Que isso, gente? Além de esse homem ser salvo, já tem a boca profética, meu amado. Agora imagine esse homem chegando sozinho no paraíso, correndo. Sozinho. Tem mais gente não? Porque eu estava vendo, né? Teve a Paracebe, né? Sexta-feira, quinta-feira, eu estava vendo os filmes antigos de Jesus, eu gosto, né? Eu estava vendo aquele Jesus que eu gosto muito, Franco Zeffirelli, 76, meu amado. Aquele que, né? Eu já falei que Jesus fala assim, em nome de mim mesmo, que faz as libertações com a mão assim, né? Aí eu estava prestando atenção, quando havia uma morte, olha que lindo, olha que interessante. Quando havia uma morte, eles oravam mais ou menos assim, o judeu. Senhor, leva ele, né? Para as profundezas da terra. Por causa, onde estava lá no fundo, o seio de Abraão. Por isso ele dividia, né? O seio de Abraão e o lugar de tormento, lá embaixo. Mas paraíso, lembrando, é uma palavra persa, quer dizer jardim cercado. Só entra quem for? E quem é a porta desse jardim? Jesus. Quem deu acesso ao, entre aspas, bom ladrão? Meu amado, bicho, imagina, que nem cachorro, né? Quando entra no terreno, começa a, né? Verificar ele sozinho, meu amado, correndo no paraíso, porque ele foi o primeiro da vida que chegou naquele local. Porque naquele momento, quando Jesus rendeu, o Espírito, quando ele desceu às regiões inferiores, depois que ele levou cativo o cativeiro. Mas antes o cativeiro chegar lá e povoar o paraíso, para Deus, quem estava lá, Dimas, sozinho, né? Reinando, meu amado. Deus é bom, meu amado. Ele prepara um ambiente para que você entre. E detalhe, Amém. Quem convidou foi Jesus. Não entre em lugar onde você não foi convidado. Amém. Entre lugares onde Jesus te convidou. Porque essa frase ele me ensinou há anos atrás. Mas eu levo nas minhas viagens. Não importa onde eu for, Jesus me aguarda na chegada. Amém. Porque ele me convidou. E ontem aprendi mais uma, né? Se tiver na agenda de Deus, né? Eu vou chegar lá. Ei, Rabassou, me cantarabasai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Ah, papai da glória, hein? Meu Deus, meu Deus. Tranquilo até aí? Amém. Essa de Dimas foi forte, hein? Ele lançaram uma palavra profética aqui, tá que nem o bonitão de Abraão quando fala para Isaac, nós adoraremos e voltaremos. Meu Deus.
Que coisa linda. Agora chegamos no terceiro ponto. A morte de Jesus. Meu Deus. Ah, papai. Meu Deus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Nos sinóticos, esse momento chega, naquele momento onde há grandes trevas. Esse horário, como ele falou, é o famoso meio-dia. Jesus havia perdoado, Jesus havia falado para João, cuidando da sua mãe e dando ao seu discípulo um consolo maravilhoso. Homem, aí está a sua mãe. Mulher, aí está o teu filho. Segunda frase. Terceira frase foi essa que nós vimos agora. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Agora, nesse momento, Jesus não fala nada. De meio-dia às 3 horas da tarde. Hoje eu estava procurando as informações sobre esse momento das trevas. Eu já li há muito tempo que houve um eclipse solar, mas alguns historiadores falam que houve um eclipse lunar. E hoje de manhã o Senhor me deu um entendimento sobre isso. Deus é tremendo, né? Tem que trazer alguma coisa parada, não é isso? Vocês são preciosos no Senhor. Meu Deus. Agora, nesse momento que John Stott chama de a escura noite da alma, Jesus estava fazendo um pecado. Tudo que nós lemos em Isaías 53 estava acontecendo sobre a vida do nosso Jesus neste momento. Agora ele estava se tornando pecado. Agora, como Jesus estava recebendo sobre ele todo o pecado da humanidade, Deus Pai, uma licença poética, tá? Papito, uma licença poética. Deus Pai, ele fecha um olho, porque Deus é aquele que habita a eternidade. Ele fecha um olho no Oriente, Sol. Ele fecha um olho no Ocidente, Lua. Agora tudo escurece. Porque o Filho de Deus tomou o lugar do sacrifício perfeito. Estava sobre ele agora a iniquidade de toda a humanidade. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Agora seu pai não podia ver isso. Porque ele estava de mais precioso. Estava na cruz do Calvário. Estava o seu filho. Estava agora tomando o cálice da ira do seu pai. Aquele que um ponto e vírgula antes ele pediu no Getsemane: Senhor, afasta de mim esse cálice. Um ponto e vírgula depois: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você vê algo interessante? É a única vez que a gente vai sair. Ai, papai, Salmo 22. Para a gente ver essa quarta frase, ao vivo e a cores. Tanto é que esse Salmo 22, ele é apelidado de o Salmo da Cruz. Meu Deus, né, irmã Rosa? O Salmo da Cruz. Ele é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. O Salmo da Cruz. Aí o subtítulo. Meu subtítulo está assim, ó. Ao mestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, Salmo de Davi, sofrimento e vitória do Messias. Agora, meu amado, lembra de Isaías, que escreveu 700 e poucos anos antes daquilo que ia acontecer na cruz do Calvário? Agora Davi, o mavioso salmista de Israel, 1000 anos antes, um milênio, escreve esse salmo. Meu amado, agora a porção profética na vida de Davi, olha quem descreve. Na quarta frase da cruz, quando Marcos 15 e Mateus 17 diz que quando Jesus abre a boca, depois das 3 horas, ele fala o quê? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus agora se sente desamparado pelo Pai. Deus não abandonou, não, porque ele se tornou pecado. Porque Deus não se compactua com as coisas ruins no sentido do pecado. Agora seu filho se tornou pecado, ele se afastou do filho, para que o filho sofresse em nosso lugar. Amém, olha que Senhor. forte aqui, ó.
No versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu Bramido. E tem detalhe, bramido pode ser um ruído, pode ser um gemido, mas bramido também sabe o que é? O rugido de um leão. Jesus crucificado que é ali, como cordeiro, mas as 7 frases ele bradava como leão. Deus meu, por que me desamparaste? Olha aí, pula aí para o versículo 12, olha o mistério, hein? Muitos todos me cercam, fortes todos de Bazã me rodeiam, que tipificam os judeus. Contra mim abre a boca. Lembra lá? Salve! Não é? O Messias? Salve a ti. Você não é o Todo-Poderoso, parafraseando? Olha que forte. Contra mim, isso 1000 anos antes, hein? Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como cera, e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração se fez como cera, derreteu dentro de mim. Ué, naquele momento, né, Sandrix? Quando fere Jesus, para confirmar se ele morreu, saiu o quê do lado dele? Sangue e água. Hoje, a ciência, ela nos informa que ali foi um derrame do pericárdio. As membranas que revestem o coração. O coração não vai batendo? Por causa da falência, o diafragma não deixando o coração bater. O sangue se separou do soro, do plasma. Diz que é o máximo de um estresse de uma morte, um colapso no coração. Jesus ali, quando entregou o Espírito, como ele vai entregar daqui a pouquinho, o tipo de morte que ele teve. E Davi descrevendo o que ele sentiria na cruz do Calvário. Olha que mistério. Meu Deus. Olha, de novo, hein? Derramei-me como água e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração fez como cera. Derreteu dentro de mim. Aí, pastora, que mistério, hein? 1000 anos antes, olha que forte. Secou o meu vigor como um caco de barro. Olha que mistério é esse. A língua se me apega ao céu da? Boca. Ao céu da? Boca. Bia, 5ª frase. Eu tenho sede. Meu Deus. 1000 anos antes, Davi descreve o que Jesus ia sentir na cruz do Calvário. Glória a Deus. Eu tenho sede. Eu tenho sede. Aquele que sentiu sede na cruz, que descedentou pela salvação, Glória a Deus. trouxe nele, com a presença dele, a água da vida. Amém, Senhor. Você não tem mais sede, você não tem mais fome, porque na cruz, com Cristo, você é lembrado que ele pagou o preço. Meu Deus, que forte, hein? No 16, ó, os cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeiam, transpassaram minhas mãos e os... Estou brincando? 17, posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando. Quem estava olhando? O povo, o sinédrio e os soldados. Meu Deus. No 18, para fechar o pacote, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam a sorte. Que nós lemos logo no início de Lucas. Não é isso, Mônica? Meu amado, que isso, gente? 1000 anos antes, Davi, boca de Deus, mavioso salmista de Israel, rei de Israel, ungido do Senhor, descreve de uma forma linda e maravilhosa, como se ele estivesse na cruz, com Cristo, fazendo essa obra de, meu amado, de libertação. Ei, ai, meu Deus. Ah, papai. Voltando agora para Lucas 23, 45. Estamos caminhando para o fim, hein? Vocês são demais. Ah, papai. Agora versículo 45. Meu Deus. Podemos? E rasgou pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu? O meu? E algumas tradições, vida ou alma. E entregou aonde? Na mão do Pai. A frase anterior, ele falou o famoso, está com? E esse que está consumado diz que tem 3 características. Está consumado. O primeiro, esse teletestai, ele tem sentido de um filho que cumpriu a ordem de um pai. E chega diante daquele pai: pai, o que o Senhor me pediu, eu cumpri. A segunda tem o sentido que, quando você, Rabassone canta Rabassai, Deus, tem uma dívida impagável. E chega o fiador, né, irmão? Paga a dívida. Está pago. Não deve mais nada. Meu Deus, hein? Morreu o boleto, hein? Ei, papai. Deus é maravilhoso. É teletestai. Mas o terceiro sentido é mais forte ainda. É quando você recebe uma escritura para ter direito a um local, algum terreno, onde você tem liberdade de fazer e viver por toda eternidade. Glória a Deus. Agora, Jesus permite seu corpo morrer. Ele permite o seu corpo morrer. Entrega o seu espírito na mão do seu Pai. Eu falei agora há pouco que o crucificado levava dias. Jesus foi o início da sua crucificação, cerca de 9 horas, na cultura judaica, onde estava começando a ser imolado o cordeiro pascal. 3 horas da tarde, quando ele rende o espírito, é o momento onde o cordeiro pascal está sendo imolado lá no templo. Imagine lá Jacó e Yosef pegando ali, vamos matar esse cordeiro para a Páscoa, meu amado. Daqui a pouco, do Neida, a terra treme, as rochas se fendem, o véu se racha do alto a baixo. Meu amado, o que aconteceu? E daqui a pouco vai vir a notícia: o Nazareno expirou na cruz do Calvário. Meu amado, a terra tremeu, fendeu, os sepulcros se abriram. Meu Deus! O centurião vendo essa cena, falando: meu Deus, esse homem era inocente, porque viram todo o mover do mundo terreno espiritual ante a morte de Cristo. Glória a Deus. Meu Deus, que coisa linda, hein? Olha que forte. Então Jesus, no 46, então Jesus clamando em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E olha aqui, e dito isso, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus. Aí, o centurião aí, ó o segundo, hein? Aí, já agora o centurião já dando glória a Deus, né, irmã? Agora o centurião já dando glória a Deus. Aleluia. Já compreendeu quem era que estava na cruz, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retirados a lamentar, batendo no... Agora aqueles... Lembra, Sandrix? Uma semana antes, Osana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Falando tudo, fez aquela... Uma semana depois, estava ali, né, André, escarnecendo dele: crucifica-o. Agora entenderam quem morreu por eles lá. Sai batendo no peito, se arrependendo daquilo que tinha falado do Filho de Deus. A autoridade romana reconhece. O Sinédrio ouviu lá quando o véu rasgou do alto a baixo. Eles ouviram, sentiram, provaram e testemunharam que Jesus, o Filho de Deus,
morreu naquela cruz. Glória a Deus. No 49, entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Agora os discípulos começam a ficar aterrorizados. Uns entendiam, outros não compreendiam. E agora, meu amado, Deus tem que se manifestar de uma forma linda e maravilhosa. Por isso que vem aí a ressurreição. Jesus começa a aparecer, informando, dizendo e confirmando que aqueles que o viram ressurreto, realmente viram ele ressurreto. Agora Jesus, né, começa a apresentar para os discípulos, atravessando as paredes, né? Paz seja convosco. Mas eu quero fechar nessa conclusão num sermão chamado Sermão do Pastor. João 10, a partir do versículo 14. Louvor, pode chegar? Amém. Glória a Deus. Ah, papai, esse João 10 é apelidado do Sermão do Pastor ou Sermão do Bom Pastor. Amém? Podemos? Olha que forte, Jesus, quando caminhava nos discípulos, e aqui, ó, e uma forma linda e maravilhosa, olha que forte, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que forte, ainda tem outras ovelhas, leia-se nós, né? Aqueles que ainda não tinham sido alcançados, Sandrine. Olha, ainda tem outras ovelhas. Meu Deus. O aprisco do Senhor é maravilhoso, né? É extensivo àqueles que compreendem e creem que Ele é o Senhor da glória. Meu Deus, ó. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. E a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. De novo, ó. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, morte, para reassumir ressurreição. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente atuo. Tenho autoridade para entregar, Pai, em tuas mãos. Entrego o meu espírito. E também para reavê-lo. Esse mandado recebi de meu Pai. Ele tinha o poder da vida e o poder da morte. Aleluia. O poder da morte e o poder da ressurreição. Glória a Deus. A ressurreição no nosso português é você trazer a vida a um estado anterior à morte. Deus tem os particulares com a nossa vida. Aleluia. Hoje eu estava lembrando de uma ilustração que eu gosto muito. Essa é um clássico. É um clássico. Eu vou falar essa só porque a vovó da Alice veio, né, vovó? Essa é um clássico. Essa é antiga, eu gosto. Já tem uns 20 anos, mas vocês já devem ter ouvido. Mas eu vou repetir porque a repetição é pedagógica. Diz que um jovem, assim parecido bonitão com o Léo, né? Estava caminhando ali para a escola. E ele caminhava ali aquela linha do trem, linha ferra para ir para a escola, e ele sempre parava, né? Não sei se o Léo gosta de descascar a laranjinha, né? Aí tirava lá a faca e descascava aquela laranjinha. Parava, chupava aquela laranjinha e caminhava de novo. Só que no dia que ele estava, depois de chupar aquela laranjinha, veio o gerente da linha férrea correndo com a bandeira na mão, porque na frente havia se desfeito a linha férrea na frente. Houve um desmoronamento e o trem ia cair num precipício, num abismo. E ele falou para aquele jovem, tem essa bandeira aqui, essa bandeira vermelha é um alerta que você vai balançar. Quando você vir no trem, você vai balançar.
o maquinista vai compreender o que aconteceu e vai parar o trem. Aí o jovem, positivo, vou fazer. Parou, pegou a faquinha, descascou a laranjinha, aí chupou a laranjinha e começou a caminhar. Mas só que ele caminhou e esqueceu a Bandeira. E daqui a pouco ele viu o trem. Minha pastora, não tinha a bandeira. O que ele fez? Ele pegou a faquinha, furou as suas mãos, sujou a sua blusa de sangue, tirou e balançou. E aquele maquinista parou aquele trem. E sabe quem estava dentro do trem? Eu e você. Porque Deus, Arabassou negando Arabassai, em Cristo Jesus, Glória. Ele sinalou na cruz do Calvário que até aqui a morte vem. Amém. Agora entra o poder da ressurreição Aleluia. para trazer a nossa vida Glória num a estado Deus. maravilhoso na presença do Senhor. Aleluia. Fique de pé nesse momento.